Atos capítulo 16, chegou também a Derbe e Listra. E eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dois do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Iconio. 3 Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. 4 Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. 5 Assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em número. 6 Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 7 E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. 8 Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. 9 de noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10 Quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir. Para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. 11 Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. 12 E dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. 13 No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. 14 E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. 15 Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. 16 horas, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. 17 Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. 18 E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. 19 horas, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas, e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. 20 Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. 21 E pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. 22 A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. 23 Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. 24 Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, e lhes segurou os pés no tronco. 25 Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
enquanto os presos os escutavam. 26. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. 27 horas, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. 29. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? 31. Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. 32. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. 33. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. 34. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: Soltai aqueles homens. 36. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. 37. Mas Paulo respondeu-lhes: Açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora. De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. 39. Vieram, pediram-lhes desculpas e, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. 40. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram.